Olá pessoal, vou mostrar para vocês rapidinho os utensílios que vocês vão precisar usar na preparação dos pães. E esses utensílios são simples, mas que vão facilitar muito o seu trabalho. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma bacia grande, que vocês já provavelmente viram no outro vídeo. E nessa vasilha redonda de boca larga, eu misturo a farinha e os ingredientes secos. Vou mostrar para vocês uma outra vasilha que vocês também podem usar. Pode ser de vidro, de aço inox ou de louça, qualquer coisa que vocês têm em casa e que é confortável para trabalhar. É importante para você ter bastante espaço para mexer as farinhas e depois a massa. Eu uso uma colher de pão para fazer isso, tá? E tem um copo de medida que vocês vão precisar na hora de fazer a mistura das farinhas e depois colocar a medida certa, uma porção por pão no saquinho. Então esses vocês vão precisar também. Agora aqui tem uma tigela onde eu misturo todos os ingredientes molhados para um pão. Se você faz mais pães, você provavelmente vai precisar de uma vasilha maior, tá? E os ingredientes molhados eu adiciono com colher de sopa ou colher de chá, tá? Mas não se preocupe, porque eu sei que os tamanhos dessas colheres são vários. Um é maior, o outro menor, não tem problema. Usa a colher que você tem em casa e depois eu vou explicar para você como você pode controlar a quantidade dos ingredientes molhados na sua receita, tá? Então fica à vontade, usa a colher que você tem em casa, tá bom? Quando eu colocar todos os ingredientes molhados nessa vasilha, eu uso esse batedor de claras para misturar tudo muito bem, tá? Mas você pode usar a colher se quiser. E essa espátula aqui? Essa espátula depois vai precisar para tirar a massa e colocar nas formas. Certo. Agora aqui tem um copo também medidor, que é muito importante na hora de medir com muita precisão a quantidade de água que você vai adicionar na receita. Porque, lembra, a absorção dos líquidos por uma farinha sem glúten é diferente do que a farinha de trigo. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Depois que a gente misturou os ingredientes molhados e os ingredientes secos, a gente vai precisar trabalhar muito bem essa massa. Você mistura os ingredientes secos e molhados aqui também, né? Tudo depois que colocar aqui os ingredientes molhados nessa vasilha ou nessa tigela, eu misturo aqui farinhas, as farinhas, né? tudo, exatamente. E os molhados. Os molhados. E aí depois... E aí, quando você tem uma mistura de todos os ingredientes, aí você vai pegar esse batedeira, porque é muito importante trabalhar bem a nossa massa. Como a nossa massa leva fermento, é importante trabalhar essa massa e dar bastante ar e bastante tempo para o fermento realmente se acionar e começar a trabalhar e produzir gás, que faz o nosso pão leve. Então você não usa as mãos nessa massa? Nessa massa não dá para usar, porque é uma massa muito molhada. E não dá tempo, não tem como fazer todo esse trabalho de uma forma eficaz. Então recomendo muito usar uma batedeira. Por 4 minutos? 4 minutos. Provavelmente vocês repararam que eu uso um hélice diferente do que vocês já conhecem. A maioria das pessoas conhecem essa parte que eu uso nos preparos de bolos. Essa hélice é mais adequado trabalhar com a nossa massa porque ela é um pouco mais pesada. Se você quiser usar essa parte, que normalmente usamos nos bolos, você vai cair numa armadilha, porque você vai reparar que trabalhar com isso é muito difícil. Então você vai querer adicionar mais líquido à sua massa para facilitar o seu trabalho. E isso vai ser o primeiro erro que você vai cometer. Tá? Então é muito importante que você tenha a hélice adequada para pão. Exatamente. E qual é a velocidade que você usa? Eu uso velocidade média por 4 minutos. Velocidade média da máquina por 4 minutos. Exatamente. Não adianta a pessoa botar a velocidade rápida e diminuir o tempo, né? Não. Tem que deixar... O nosso pão que leva fermento biológico é um ser vivo.
que ele precisa de tempo adequado, um manuseio adequado para acionar todo o potencial que está dentro dele. Então não adianta apressar, não adianta fazer de uma forma mais rápida, mais agressiva. Fique tranquila, são só 4 minutos, não é muito não. Tá? E se a pessoa não tiver batedeira, ela pode usar um processador? Pode usar processador também. O nosso tem uma opção de fazer pão, trabalhar a massa de pão, e que tem uma peça... Tem um acessório aqui especial para pão. Exatamente. É um hélice também. Certo. Então pode fazer aqui também, né? Velocidade Pode fazer. média. Aí vai depender muito de uma máquina para outra, né? Exatamente. Então, Eu recomendo pessoal, para todo essa mundo instrução. ler e conhecer sua própria máquina. Maravilha. E aí a massa pronta, Fico pronto. batida, descansada. Você já tem uma noção que sua massa ficou viva, porque a aparência e o cheiro indica disso, que ela o cresce. fermento ficou, exatamente, o fermento ficou ativado. Aí o último passo que a gente faz antes de assar é transferir essa massa trabalhada para uma forma. No formato que a pessoa quiser, né? Exatamente. Pequena, Aqui eu tenho uma grande. forma de pão de forma. Tem um maiorzinho, tem um menorzinho. Esse aqui acho legal falar para o pessoal que a proporção que a gente passou é para um pão de meio quilo, Exatamente. que é para essa forma aqui. Eu forma uso aqui é do essa pão de forma. forma de meio quilo. Isso. Mas se você usa uma forma mais curta, aí o seu pão vai ser mais alto. Então, também pode modificar a aparência do seu... Exatamente, do seu pão dessa forma. Agora, quem quiser, pode variar o formato e tamanho dessas massas que vocês vão aprender, ou vocês colocam numa forminha dessas, e quem futuramente quer fazer um presente ou até quer vender esses pães, pode fazer pãozinhos pequenos, colocar num saquinho e vender um pacotinho de pãozinhos gostosinhos. Esse faz muito sucesso, esses pãezinhos pequenininhos. Então vocês também têm essa opção de usar formatos e tamanhos diferentes. Tá. Exatamente. Não precisa de mais nada, só isso. Então, gente, é tudo. Eu acredito que vocês todos têm todos esses utensílios em casa. Então não é uma coisa difícil de fazer e vocês vão ver, o resultado é maravilhoso.